Amém? Eu pedi uma palavra ao Senhor, porque toda vez que eu ministrava aqui, eu sempre pedia ao Senhor para Ele falar o que Ele queria. E o Senhor me trouxe muito forte, eu ia trazer outra palavra, o Senhor mandou eu vir aqui. E o Senhor falou para nós essa noite qual tem sido o foco das nossas ofertas na casa do Senhor. Que a palavra de Deus fala que os nossos dízimos é só para repreender o devorador. E para trabalhar em nós, porque o dinheiro hoje tem sido o Deus do mundo. Porque a gente traz o dízimo para a casa do Senhor, Deus não precisa do dinheiro. A qualquer momento Deus abençoa da forma que Ele quer as nossas vidas e principalmente a casa dele. Mas qual tem sido o foco das nossas ofertas? Abel e Caim trouxeram oferta ao Senhor, mas Abel trouxe do fundo do seu coração, do seu desejo para agradar o Senhor da vida dele. E Caim trouxe qualquer coisa que sobrou. Deus não recebe isso de nós. Deus não recebe resto. Deus já deu o maior dele, que foi Jesus, para nós. Nós temos que dar o nosso melhor. Muitas vezes Deus fala pra gente dar tal oferta. Eu sou contra estipular valores de oferta. Eu sou contra. Mas Deus, o Espírito Santo fala no nosso coração, fala na nossa alma o que Ele quer que nós demos. E não é para obra. É para nós, é para nos abençoar. Porque a obra do Senhor é dele, ele faz do jeito que ele quer, isso ele já provou para nós. Glória a Deus. Né? E nessa noite que o Senhor, o Espírito Santo, falou ao meu coração, que eu quero passar para vocês e para mim também, qual tem sido o foco das nossas ofertas. E o nosso dízimo, nós temos que trazer com alegria, sim. Eu me alegro, toda vez que eu consigo trazer o meu dízimo, eu sou fiel, mesmo que falte na minha casa. Eu não deixo de dar o meu dízimo. E assim eu falo para vocês, porque Deus honra. E toda vez que eu subi aqui, quem me conhece ainda mais tempo aqui, sabe que eu sempre gostei de dar um testemunho. Eu tive a minha filha, né? E eu era PJ, eu tive que sair do emprego, eu ganhava muito bem. E eu declarei alguns anos atrás que eu só sairia de lá quando Deus permitisse, e a empresa só ia falir, se falisse, quando eu saísse. As pessoas até olhavam meio assim e falavam, nossa, ela se acha, né? Eu falei, não, eu sou dizimista e onde eu estiver vai prosperar ou Deus vai me tirar daqui. A empresa fechou, gente, faliu. Os funcionários que estavam lá saíram sem receber nada. E eu saí e sem dinheiro nenhum, sem rescisão, porque eu era PJ, quem é PJ ganha só o do mês, né? Eu era prestadora de serviço. Falei, amém. Com a minha filha, fiquei desesperada, mas Deus falou que tudo estava no controle. E passei por muitos apertos, muito mesmo. Né? Meu marido se afastou do Senhor nesse período porque a gente devia muito, então ele começou a trabalhar mais. Enfim. E eu falei, Senhor, eu preciso trabalhar, e onde que eu vou trabalhar com a minha filha pequena? Como que eu vou fazer? Onde eu vou deixar? E não sei o que. Deus preparou tudo. A minha mãe, conversando com a patroa dela falou, nossa, tá precisando de uma pessoa no financeiro. Aí minha mãe falou, nossa, é justo a área da minha filha. Entrega o currículo dela lá. Eu entreguei. No dia seguinte, elas me chamaram. Aí a gerente falou, nossa, eu gostei muito de você. Dá pra você começar amanhã? Eu falei, mas eu vou pôr a minha filha onde? Aí a patroa da minha mãe trabalha lá, pegou e falou assim, não, a sua mãe pode ficar com a sua filha, eu mando ela embora. E aí eu peço pra minha sogra ficar com a neném. Então Deus foi preparando tudo. Chegando lá, eu falei, Senhor, vou ter que trabalhar de sábado. Poxa vida, Senhor, o salário é muito pouco. Eu falei, eu sou dizimista do Senhor. Não reclamei com ninguém, eu falei pro Senhor. Eu tô lá há 6 meses, Deus dobrou o meu salário. Eu não trabalho de sexta-feira. E graças a Deus conquistei meu espaço em tão pouco tempo. E de cristã só tem praticamente eu lá dentro. E eu sei que Deus tem propósito também nisso. Não é só me abençoar, mas eu também levar a palavra do Senhor e o meu exemplo. Hoje eu sou braço direito do dono da academia. O cara tem muito dinheiro e tem me abençoado muito. Toda vez que eu tô precisando de alguma coisa, ele fala assim, toma um dinheirinho pra você. A parte daquilo que Deus já tinha dobrado. Então, eu falo pra você, seja fiel, do pouco, e Deus vai te colocar muito. Amém? E agora é hora da gente mostrar a nossa fidelidade pro Senhor, para que essa igreja continue e avance. Amém? Pegue seu envelope aí, se você não tem, Deus sabe. Mas se você tiver um escondidinho aí no bolso, dá ao Senhor, amém? Vamos ficar de pé, amado? Amém, Jesus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, o Senhor é lindo, Senhor. Não tem palavras para descrever, Senhor, o que o Senhor faz com aqueles que são fiéis ao Senhor. Pai, eu te agradeço por essa palavra. Senhor, que nós venhamos estar como Abel, Senhor.
olhando para o Senhor e não por aquilo que nós temos. Senhor, que o Senhor seja o foco da nossa oferta, que o Senhor seja o foco do nosso dízimo, que o Senhor seja o foco das nossas vidas, que o Senhor seja o centro. Senhor, em nome de Jesus, Pai, como o Senhor tem me ensinado a ofertar, e não só ofertar em dinheiro, mas ofertar minha vida, minha disposição em oração, em jejum, Senhor, em ajudando ao próximo, como eu ouvi hoje, Senhor, que muitas pessoas, ninguém quer mais saber de ninguém quer tomar a dor do seu irmão, Senhor, que nós possamos, Senhor, viver o Teu Evangelho como ele realmente é. Senhor, e nessa parte de oferta, mexe em dinheiro, Senhor, as pessoas se chateiam, Senhor, e nós sabemos, Senhor, que o Senhor não quer dinheiro, o Senhor quer o nosso coração. Senhor, recebe cada oferta que será entregue aqui, recebe cada dízimo, Senhor, repreende o devorador das nossas vidas, Senhor, envia mantimento, Senhor, faz um milagre, Senhor, nas nossas vidas como o Senhor tem feito na minha. Senhor, que nós venhamos, Senhor, demonstrar nossa fidelidade para o Senhor todos os dias, que nós venhamos se compadecer com a dor do nosso irmão, Senhor, não olhar só para nós, Senhor, que nós venhamos nesse momento, Senhor, nesse início dessa nova igreja, que será um novo do Senhor, Pai. Senhor, que nós venhamos demonstrar e doar mais, Senhor, daquilo que nós temos e daquilo que nós somos. Senhor, que o Teu nome venha a ser glorificado através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que venha, Senhor, seja pouco dinheiro, mas que venha a ser render, Senhor, para esta casa crescer. Senhor, que não venha faltar nada neste lugar, que venha suprir, Senhor, vidas com cesta básica, Senhor, com agasalho, Senhor, com esses projetos, Senhor, para cuidar dessas pessoas que precisam. Senhor, em nome de Jesus, desde já te agradeço, Senhor, porque o Senhor é fiel, o Senhor é lindo, o Senhor cuida, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Na minha casa, certo? Amém. Na casa sua? Não é falta para ninguém. Glória a Deus. Ia estar chamando a irmã Ana aqui agora, que vai passar a palavra. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Amém. Para quem não me conhece, sou missionária Ana. Coisa boa é sentir a essência do Eterno, né? Sentir a essência de Jesus. No louvor, meu Deus do céu, que isso? A presença e a essência do Senhor habitando no meio de nós, passeando no meio de nós. Muito bom, Jesus está na casa, igreja. Jesus está na casa. E hoje eu quero trazer uma palavra, mas antes eu vou fazer uma oração. Senhor Jesus, estamos aqui, Pai querido e Pai amado, para ouvir aquilo que vem direto do Teu trono. Pai, ministra os nossos corações, alma, espírito, Senhor, trabalha em nós, no meio de nós e trabalha por nós, Senhor. Nós precisamos de Ti todos os dias, precisamos de Ti mais do que precisamos da próxima batida do nosso coração. Precisamos, Pai querido e Pai amado, do Teu instante. Pai querido e Pai amado, precisamos ser ministrados e aprender mais de Ti, para que o Teu reino cresça e o Teu nome venha a ser glorificado, Pai. O Senhor reina nesta igreja, Pai. O Senhor reina em cada banco, Pai. O Senhor reina em cada irmão que está aqui. Sobre a vida de cada um, o Senhor reina, Pai querido e Pai amado. O Senhor reina sobre essas paredes. O Senhor reina sobre o Teu propósito para este lugar. Eu te agradeço pela rica oportunidade de estar te servindo esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou falar hoje sobre uma mulher e eu gosto muito dessa mulher. É uma mulher que ela me impacta pela sua decisão e ousadia.
É uma mulher que ela não olhou para a esquerda nem para a direita. Amados, vamos abrir no livro de Mateus. No capítulo 14, versículos 3. A gente vai ler amados. Primeiro Marcos 14, 3. Depois a gente vai ler Mateus, depois Lucas. Eu quero fazer uma comparação dessa mulher. Essa mulher de ousadia. Amém? Diz assim, Marcos 14, 3. O jantar em Betânia. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro e de muito preço. Quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça, e alguns houve em que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se desfez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dar-lhe aos pobres. Vamos ao livro de Lucas. Lucas, no capítulo 7, verso 36, essa mulher, ela já tem uma outra conotação. Amém? No livro de Lucas 7, 36, diz assim: rogando-lhes um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa de fariseu, assentou-se à mesa, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou o vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrimas, e enxugar-lhes os cabelos com o cabelo da sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando viu isso, o fariseu que tinha convidado falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. No livro de Mateus, essa mulher já tem outra conotação. Mateus 24. Perdão, amados. Mateus 26, 6. Diz assim: e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ela estava sentada à mesa. E os discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que esse desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço, e dá-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhe: por que lhe afliges esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tende convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter para sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fazê-lo preparando para que me traga para o meu sepultamento. E em verdade vos digo, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez em sua memória. Nós temos uma mesma mulher com 3 olhares diferentes. O primeiro olhar que eu quero destacar é o olhar de Lucas, onde era um médico, e tudo que Lucas escreveu foi aquilo que os pacientes de Lucas falaram para Lucas, ou ele escutou falar, porque Lucas não andou diretamente com Jesus. Lucas foi escrevendo daquilo que ele ouviu falar. Então, quando foi falar desta mulher, falou que essa mulher é uma pecadora, começou a falar dos defeitos dela, começou a falar daquilo, do vexame, porque era um vexame uma mulher se prostrar aos pés de um homem
em pleno jantar e derramar ali um unguento, um bálsamo, num vaso caríssimo de nardo. Mas aqueles que estavam ali e reparando aquela situação foram contar para Lucas o vexame. Sabe aquela mulher, Lucas? Então, aquela mulher, ela invadiu o jantar, ela derramou o vaso, o unguento do vaso de alabastro. Aquela mulher ainda chorou e ainda pegou seus cabelos e enxugou. Que vergonha! Uma mulher fazer isso. Eu fico imaginando a cena. O reparo que colocaram e foram falar de Lucas sobre esta mulher. Mas eu já vejo diferente. Eu vejo uma mulher de ousadia. Uma mulher que ela não olhou a circunstância, uma mulher que ela não olhou o que estava ao redor dela e ela fez aquilo que ela queria, aquilo que ela sentia, aquilo que ela mais desejava, que era agradar o mestre dela. No caso, não era mestre, porque mestre é aquele que toma conta só do timão do barco. No caso ali, ele era o senhor dela. Ele tomava conta da vida dela. Ele tomava conta do querer dela. Ele tomava conta do vaso dela. Ele tomava conta daquilo que era mais precioso para ela, daquilo que custava. Ele não olhou, e ela não olhou para o seu pecado. Ela não olhou para a sua fama de pecadora. Ela olhou para o Senhor da vida dela. Ela olhou para aquele homem que era Senhor e Rei, e ela só queria se prostrar aos pés dele. Aquela mulher, ela não olhou a circunstância, ela apenas foi e fez. Muitas vezes nas nossas vidas nós olhamos as circunstâncias, nós olhamos o vexame, aquilo que vão falar. O medo nos toma conta e nos paralisa e nos faz ficar desobediente na frente do nosso Senhor. O medo, ele nos faz trazer o espírito de medo, e é isso que o Senhor está querendo quebrar esta noite, e trazer sobre esta igreja um espírito de ousadia, um espírito violento de ousadia, para você fazer aquilo que ninguém vai esperar que você faça. O Senhor está derramando sobre esta igreja e retirando esse espírito de medo. Se você tiver que descer, porque ainda mais um vexame esta mulher passou, porque para esta mulher enxugar os pés de Jesus com seu cabelo, ela teve que se prostrar e se ajoelhar e derrubar os seus cabelos compridos e fazer aquilo que o Senhor vira que era bom, que era enxugar as suas lágrimas com o cabelo. Quantas vezes nós queremos ser extravagantes na casa do Senhor, na hora do louvor, na hora da adoração, na hora da oferta, e o nosso medo do que vão falar de nós nos tira essa ousadia. Quantas vezes queremos ser extravagantes na nossa linguagem, porque falar em línguas nos edifica, nos fortalece, nos traz algo diferencial na presença do Senhor, mas o medo, o temor de ser ousado nos paralisa. Essa mulher é uma mulher que eu gosto de falar sobre ela. Quando o pastor falou, você que vai trazer a palavra, eu falei, já sei. A mulher ousada. A mulher que anunciou a morte de Jesus e trouxe para a casa dela um milagre. Essa mulher que não mediu esforços para pegar o vaso mais caro, com o unguento mais caro, e derramar nos pés daquele que não precisava. Porque Jesus não precisa de mim hoje. Jesus, ele não precisa de você nessa casa hoje. Ainda que estivesse só as pedras das paredes, elas clamariam. Jesus, ele não precisa dessa igreja cheia. Mas como ele quer honrar quem construiu essas pedras, ele trará. Mas ele não precisa. Jesus, ele não precisava do vaso, ele não precisava do unguento, ele não precisava daquela mulher. Jesus, ele não precisa de mim e de você.
Idiotas somos se achamos que Jesus precisa de algo de nós. Se tivesse só as paredes aqui, elas ainda clamariam: Abba, Pai. Abba, Pai. Clamariam e diriam que aqui neste lugar foi um lugar de louvor e de adoração. Porque aqui diz essa palavra, que aquilo que aquela mulher fez ficou para a eternidade. Aquilo que já foi feito nessa casa de adoração, nessa casa de louvor, nessa casa de oração, ainda vai ficar perpetuado para a eternidade. Que na Rafael Ficondo 666 já houve um tempo de louvor, de libertação, de adoração, de trabalhar para o Senhor, que vidas foram salvas e que aqui foi feito para o Senhor grandes coisas. Aleluias. O espírito de medo sai deste lugar hoje. O espírito de medo sai da minha e da sua vida. E o espírito de ousadia, o espírito de adorador, o espírito extravagante e extraordinário entra neste lugar esta noite. Outro aspecto que eu quero colocar aqui é que no livro de Mateus, ele já olha toda a cena, como ele estava sentado naquele jantar, ele já olha a cena com um olhar diferenciado. Em vez de, no livro de Lucas, falar do pecado da mulher, que foi extravagante, e poupar o homem dono da casa, que era... poupar o homem da casa. No livro de Mateus, ele já esclarece quem era o leproso. No livro de Mateus, ele já fala assim: e estando Jesus em Betânia, a casa de Simão, o leproso. Ele já fala aonde estava a lepra. A lepra não estava na mulher que se prostrou. Mateus, como ele estava sentado à mesa, ele fala assim: não, ela era pecadora, ok, mas o leproso era o fariseu. Ela era pecadora, ok, mas o leproso era o fariseu. Você é pecador ou fariseu? Eu prefiro ser pecadora do que um fariseu leproso. Quem você é nesta noite? Os pecadores, eles são remidos, eles alcançam a graça. O leproso vai ter que descer como Naamã, mergulhar 7 vezes, olhar para si mesmo e ver que ele não é nada. E só no 7º mergulho ser sarado. Lucas, ele fala daquilo que falaram para ele. Um povo machista, preconceituoso, fala do pecado da mulher. Porém, Lucas, ele não pode omitir aquilo que ele viu. Ele viu a lepra. Ah, tá, tinha uma mulher pecadora? Ok. Mas a casa era do leproso. A casa era do fariseu leproso. É forte. Não vou adentrar aqui o que o Espírito está falando, porque é muito forte. No livro de Marcos, vai falar sobre essa mulher. No livro de Marcos, já tem uma outra conotação. Deus tem misericórdia. No livro de Marcos 14:3, diz assim: estando ele em Betânia, assentou-se à mesa, à casa de Simão, vou ler novamente, o leproso. Marcos também fala que ele é leproso. Eu quero que a igreja tenha consciência que no livro de Lucas foi falado daquilo que falaram para Lucas. Mas no livro de Marcos e Mateus, que estavam junto, dentro da casa, no momento exato do milagre, foi falado quem era o leproso e quem era pecadora.
O que nós entendemos com esta palavra, não importa o que estão falando ao redor desta casa de oração. O que importa é o que está aqui dentro. O que importa é o mover que Deus está aqui dentro. O que importa é o que o Senhor está curando, sarando, tratando aqui dentro. Porque esta mulher, esta mesma mulher, que no livro de João já dá um nome para ela. João já fala assim, olha, ela é Maria, ela tem nome. Essa mulher, ela já deixa de ser qualquer uma e ela começa a ter o nome. No livro de João, no capítulo 12, é falado assim, Maria, nossa, ela não é mais pecadora, agora ela tem um nome. Ela é uma pessoa. Jesus não prometeu que ia perpetuar aquilo que ela fez? Agora ela já tem um nome. Então a igreja era só aquela igreja. Era só aquele povo. Agora a igreja tem um nome. Sabe aquela igreja que Lucas falou? Sabe aquela lepra que estava em Mateus e Marcos, que foi sarada? Agora aquele local tem um nome. Agora aquele local tem identidade. Agora aquele povo sabe o processo que passou na mão do Senhor. Agora aquele povo foi tirado do medo e sabe o unguento que foi derramado. Agora aquele povo sabe qual é a identidade daquele local. E diz assim no livro de João 12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, antes da festa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Aleluia. O que foi feito ontem aqui foi encher a casa com o cheiro do unguento. O que essa igreja tem feito é trabalhado a libertação e a cura dentro dessas paredes, para que esse ambiente seja cheio do cheiro do unguento do Mestre, que foi derramado aos pés do Mestre. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se alcançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isso, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver o Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram liberdade para matar também a Lázaro, deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Muitas vezes nós não entendemos porque recebemos pedradas. Muitas vezes nós não entendemos. Eu estava conversando e ministrando umas jovens e eu falei para elas assim: o inimigo da nossa alma, ele vê as características de um líder
desde o princípio da terra. Então, quando ele chega em Davi, ele já sabe que Davi é um líder. Quando ele chega em você, ele já sabe que você é um líder. Quando ele chega aqui em Lázaro, ele já sabe que Lázaro, o que aconteceu com Lázaro, ia trazer pessoas para perto de Jesus. O milagre que acontece na minha e na sua vida traz a presença de Jesus para perto de ti e atrai pessoas. Eu quero contar para os irmãos um testemunho, eu creio que o mais forte da minha vida. E que esse testemunho atraiu muitas mulheres para a presença do Senhor. Eu tenho 2 filhos. Um de 18, outro de 21. Meu filho de 21, quando ele estava aos 4 anos de idade, nós estávamos na casa do meu pai, no litoral. E a sacada da casa da minha irmã era de madeira e a maresia tinha corrido os parafusos. E meu pai tinha pego os paralelepípedos, que estavam trocando os paralelepípedos da rua para asfalto, e deixaram pegar os paralelepípedos. Meu pai pegou uns e colocou no quintal. E ele ainda não tinha batido para assentar, então tinha algumas irregularidades, algumas pontas. E nós tínhamos acabado de chegar do culto, onde o culto tinha sido uma bênção. Deus tinha trabalhado fortemente naquele dia. E lá o pé direito da casa do meu pai é bem alto. Quando meu filho, encostado no beiral, na sacada, brincando com a arminha de água com o primo, ele encostou e saiu, o beiral caiu, e o meu filho caiu lá de cima e bateu a cabeça no paralelepípedo lá embaixo. Quando meu sobrinho gritou, falou: "Corre, tia!" E eu olhei da janela e vi meu filho lá embaixo, com o olho virado, toda a parte do olho dele tinha virado. E a pálpebra dele só aparecia o branquinho do olho. Eu cheguei perto, meu filho não respirava. E ali houve um desespero. E no litoral, mês de maio, junho, já está vazio, não tem carro na rua. Não tinha um carro para levar o meu filho. Meu irmão ligou para o bombeiro. De repente passou na rua um táxi que parou. Eu lembro de eu ter descido as escadas, ajoelhado aos pés do meu filho. E diante do cordeiro, eu falei assim: "Epneuma, volta. Espírito, volta." Eu falei: "Senhor, se o Senhor tem algo comigo nessa terra, o Senhor não pode levar o meu filho, porque eu não vou aguentar." Na hora o meu filho voltou, respirou fundo e falou: "Mãe, aonde eu estou?" E eu falei: "Você está aqui com a mãe." Ele falou: "Mãe, aonde eu estou agora?" Eu falei: "Você está me vendo?" Ele falou: "Não." Eu peguei o meu filho no colo, falei: "Não vai acontecer nada, mas eu vou levar", porque estava todo mundo desesperado ao redor. E eu falei: "Senhor, me dá autoridade para pegar o meu filho e nada vai acontecer." Nisso eu peguei o meu filho no colo, entrei dentro do táxi com meu irmão, levamos para o hospital. Na época eu tinha condições melhores, e fomos para o hospital. Chegando no hospital, a médica não acreditou em nada do que eu tinha falado. Ela achou que era tudo invenção, porque não podia. O menino, um dos olhos ainda estava virado, e acharam que eu tinha dado uma surra, feito alguma maldade com meu filho. Chamaram a polícia, queriam prender eu e meu irmão. E aí um médico desesperado queria entubar o meu filho, porque a respiração dele, a pressão arterial e os batimentos cardíacos ainda estavam voltando. E eu falei assim: "Ninguém vai entubar o meu filho."
E o médico falou, então você vai assinar um laudo. Eu falei, eu assino, ninguém vai entubar, porque o hipneuma entrou nele. O espírito, o fôlego de vida entrou nele. O médico falou, você é louca. Eu falei, eu sou louca. Não entubou o meu filho. O médico falou assim, precisa fazer uma série de exames, aqui não tem no Guarujá. Aí eu mandei vir uma ambulância, enfim, e aí socorrer ele, levamos para um hospital em Santos. E fizeram raio-x, fizeram todos os exames necessários. Ele não tinha quebrado um osso. Não tinha acontecido nada. Ele apenas tinha o arranhão do rosto. E ponto. Nada havia acontecido com meu filho. No dia seguinte, eu peguei o meu filho no hospital e vendo toda a situação. E aí o pai dele estava aqui em São Paulo e eu tinha que ligar para o pai dele e contar toda a história. No dia seguinte que eu lembrei que eu tinha que ligar e falar. E aí o médico queria deixar internado. E aí veio outra médica e falou assim, olha, não precisa. Não sei o que aconteceu na realidade. Nenhum médico acreditava em mim. Se tivesse celular, eu tinha tirado foto para ter uma testificação, porque nenhum médico acreditava no que tinha acontecido. Eles achavam que eu tinha batido no meu filho, e por isso que meu filho estava machucado. Porque se tinha acontecido tudo aquilo, por que eu não tinha avisado o pai do menino? E eu tentando me justificar para as médicas. E aí o Espírito Santo falou assim, cale-se. Porque isso tudo aconteceu para que o meu nome fosse glorificado e você tivesse um testemunho de honra. Eu falei, pai, como assim? Então, o que essa mulher fez com ousadia, e o que naquele dia o Senhor me deu força e ousadia, e depois daquele dia, por mais que eu passei por processos, o espírito de medo que eu tinha foi arrancado da minha vida. Que na noite de hoje o espírito de medo seja arrancado da tua vida. Que você não tenha medo da ousadia quando a ousadia do Senhor entrar em ti. Que você não seja manipulado por homens e por palavras humanas, porque se aquele dia aquela mulher tivesse sido manipulada por aqueles homens ao falar que aquilo custava caro, que aquilo tinha um grande preço, que aquilo não era para ser derramado, se ela tivesse ouvido o burburinho, o murmurar de quem estava em volta dela, ela nada tinha feito. Se aquela mulher ouvisse o próprio Judas, porque ela poderia olhar e falar, não, ele é Judas, ele é discípulo de Jesus. Imagina, homem de Deus, anda com Jesus, imagina que ele vai estar falando besteira. Mas ela não olhou nada disso. Ela olhou o seu Senhor e ela seguiu. Muitas vezes Deus coloca algo dentro do nosso coração. Coloca algo dentro do nosso espírito, algo de ousadia para nós fazermos para o Senhor. E nós escutamos A, B e C. Não entendemos a intimidade que temos com o nosso Senhor. Eu sei que cada um dos irmãos tem um particular e uma intimidade com Cristo tremenda. Porque senão no dia de hoje, emenda de feriado, não estaria saindo da sua casa vindo aqui. Buscar mais e mais de Deus. Coloca, irmão. Faz aquilo que Deus colocou no teu coração. Eu creio que o Senhor me moveu aquele dia, mas se eu não tivesse ousadia de pegar o meu filho, naquela hora, colocar dentro de um carro e ir, talvez a história fosse outra, eu não sei. Mas eu sei que eu obedeci à voz do meu Senhor. E algumas vezes na minha vida eu paguei um preço de humilhação, de calúnia,
e de dor. Mas eu ouvi a voz do meu Senhor e fui. E é assim que tem que ser a vida do cristão. De ousadia, de força. Ainda que chora, venha acontecer, o choro venha acontecer. Ainda que as lágrimas desçam, ainda que você tenha que enxugar os pés do teu mestre, do teu Senhor com os seus cabelos, faça, seja ousado, avance, prossiga. O Rei está voltando. A vinda do Senhor está próxima. Nós não temos mais tempo. Nós não temos mais tempo para brincar, para nos coxar em dois pensamentos, de fraqueza e ousadia. Ou nós somos ousados neste tempo e derramamos o nosso melhor, o nosso tudo para o nosso Senhor e Mestre, para o nosso Jesus, ou nós paramos. Como veio a palavra, ou quente ou frio, morno, Senhor vomita, foi a palavra de sexta-feira passada. Estamos num tempo de seguir, estamos num tempo de ousadia, estamos num tempo de nos lançar, estamos num tempo que nós não podemos nem olhar nos nossos recursos financeiros, porque nós não temos, porque nesse tempo que nós estamos as coisas estão escassas. Nós não temos tempo mais de olhar para trás, é avançar, é seguir, é ter ousadia, é arrancar o medo, é nos livrar das pessoas que nos prendem, é fechar as brechas, é sair, tirando as amarras, nos soltando. Quantos irmãos nós vemos presos a muitas coisas? É tempo de soltar as ataduras, nos ungirmos dos pés à cabeça, nos cobrirmos de ousadias e seguir na presença do Senhor. Ainda diz mais a palavra. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa deles, iam e criam em Jesus. Quem vai se levantar não é o de fora. Quando você começar com ousadia, quem vai se levantar é quem está perto. Por mais difícil que seja escutar isso, mas quem apontou que aquela mulher era pecadora é quem estava perto. Quem apontou a extravagância e a ousadia daquela mulher era quem estava perto. Então, se você não tem nada que te prenda, nada que te amarre, ainda que as pessoas falem, você é livre em Cristo Jesus. Eu gostaria de chamar o Isaías para estarmos adorando ao Senhor. Eu peço à igreja que venha à frente. Glória a Jesus. Glória. Aleluia. E que nesse louvor o espírito de ousadia, de fortaleça a sua vida. E na hora desta ministração, que as cadeias vão se quebrar. De nada temos falta, Senhor. De nada temos falta, Mestre. Quantas coisas, Pai. Nos tempos, Senhor, nós temos que nos libertar. Senhor, arranca o medo. Senhor, arranca o medo. Arranca. Nos liberta, Senhor, dos nossos medos, Senhor. Senhor, nos quebra.
Quebra e faz de novo. Toda harabalabashuriandalabashuriandai.